Fala galera, graça e paz a todos, eu sou o Victor Mendes. E eu sou o Joe Leal. E você está no 2 na Fé. Amados, nós estamos muito felizes, porque hoje a nossa gravação é com alguém muito especial. Joe, vou falar pra você, o homem tem uma frase que transforma tudo. Vem na passada, vem na confiança. E é um privilégio de poder apresentar você, um grande amigo e irmão, Felipe Santana. Uma salva de palmas pro Fê, pô. Vamos nessa. Moleque, seja bem-vindo. Obrigado, meu. Fê, fica à vontade, fala um pouquinho de você, qual a sua congregação, um grande líder de jovens que Deus tem levantado nessa geração aí. Fica à vontade. Querido, eu agradeço vocês nesse dia maravilhoso. Victor, Joe, a todos também que estão nos assistindo. Pessoal, meu nome é Felipe Santana, moro aqui em Presidente Prudente. Há um tempo morei também em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas aprove Deus me trazer de volta para Prudente, para que aqui onde eu nasci pudesse transformar a minha vida e vida de aqueles que estão à minha volta também. Também, como todos sabem, eu tenho uma loja ali na Paulo Marcondes. Vem na passada, vem na confiança, né? Você sabe, você conhece, confia. É um K-Story. Mas a 1K Story é só uma extensão daquilo que Deus fez na minha vida. A verdadeira transformação veio de dentro para fora. E quando a gente pensa em roupa, o cara pensa o quê? De fora para dentro. Mas Deus ele trabalhou ao contrário. É de dentro para fora. Então isso é diferenciado. Sou ali também um dos líderes de jovens ali no Jardim Maracanã, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. E estamos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, liderando ali uma mocidade hoje, aproximadamente 70 jovens, né? Entre meninos, meninas ali, jovens na obra do Senhor. Tem sido de grande valia, nego, pra gente, assim, Deus tem nos experimentado, nos provado, nos aprovado para essa obra realmente, que é uma obra muito importante no reino de Deus. É cuidar dos jovens, realmente, trazer a mentalidade deles transformada para esse século de agora. Legal, legal. Você é casado? Quanto tempo? Casado, graças a Deus, com a Silvia. Silvia, um beijo, amor. Ela já aproveitou para depositar. Não, ele não é bobo, gente. Não adianta porque, na verdade, né, nego? Na verdade, a esposa é nossa adjutora, né? Nossa ajudadora. Quando a gente fala de esposa, a gente acha que a esposa tem que ser submissa ao homem, mas na verdade a esposa nos ajuda a completar a nossa missão. Então eu agradeço muito ela por eu estar aqui, por ela ter me incentivado, por ela ter abrido meus olhos mesmo, aberto meus olhos, me ajudado. Então, se eu estou aqui hoje, tenho que parabenizar ela e falar, amor, muito obrigado. E você que está nos assistindo, valoriza a tua esposa. Eu sempre falo assim, que você vai onde a sua esposa vai. Que o seu ministério só vai aonde a sua esposa também vai. Não deixe sua esposa de lado para cumprir chamado ministerial. Porque se ela é sua ajudadora, ela vai ter uma visão diferenciada. Então, você que está me assistindo, você líder de jovens, você pastor, presbítero, você que tem cargo na igreja ou não, seja um bom marido. E Deus vai retribuir aquilo no seu ministério. É o reflexo. É o reflexo, Sim. né? É o reflexo, né? O reflexo do bom marido. É um bom pastor, é um bom líder. Então não tem como você ser um bom líder se você ser um mau marido, né? Sim, sim. Então tudo isso aí está conectado, está influenciado. E você vai transformar a mente de pessoas através do teu testemunho com a tua esposa. Você que é casado, trate bem a tua esposa. Porque você é uma carta aberta, você é uma carta viva para quem está vendo. E os jovens veem isso. Sim. Os jovens, nego, você sabe também que os jovens eles têm uma conexão visual. Eles veem muito. Então, hoje, nosso maior testemunho é nos expressando realmente com outras pessoas. Como você trata um, como você trata outro. Como você trata pessoas que você não precisa no momento. Então, os jovens eles estão atentos a isso. Sim. Isso aí pode influenciar bastante na mentalidade que eles têm sobre você e sobre o evangelho também. Porque se você carrega a palavra do Senhor e você precisa servir, como você não está servindo a tua esposa? Como você não está servindo aqueles que de alguma forma não te dão algum benefício? Sim. Então os jovens eles estão atentos a tudo isso. Sim. Não é somente palavra pregada, é comunhão na mesa. Então o que está acontecendo aqui nesse momento foram os jovens que foram transformados pela palavra, mas colocaram a palavra em prática. E como que a gente coloca a palavra em prática? Vindo para a mesa e na comunhão. Isso é mais importante. Eu tive uma dificuldade no começo com isso, porque eu achava que eu tinha que ganhar fora. Então, por muito tempo, eu fiquei, correndo atrás fora. E de fato, não é uma questão de Deus não fazer, mas a falta de amadurecimento nessa área. Por quê? Porque
eu via Deus usar jovens, eu aconselhava, eu instruía, eu orientava, mas como estava o governo dentro de casa? E aí eu comecei a ganhar fora e perder dentro. Até quando Deus falou assim, ô filho, senta aqui comigo pra mesa, que o pai quer te ensinar uma instrução. Isso é forte. Né? Vamos do início, você pulou etapas, né? Vamos voltar, que eu acho que você tá construindo do jeito errado. Eita, Jesus. Entendeu? Você tá construindo da maneira errada. E eu falei, mas peraí, senhor, como assim? Ele falou assim, quando as pessoas perguntarem pra sua esposa quem é Cristo, elas vão falar que é o marido dela? Meu Deus. E aí eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, então quer dizer que eu tô gastando tempo? Eu quase que eu me comportei como Nicodemos. Senhor, então eu tenho que fazer tudo de novo? Eu tô falando das coisas simples, filho, pra você. E eu falei, meu Deus. E aí eu tive que inverter esse papel e louvo a Deus por isso, pelo amadurecimento de começar a governar bem a casa. É o que Paulo, acho que instrui tanto Tito quanto a Timóteo a respeito disso. Nossa, isso é muito importante, né? Cara, e assim, a gente já aproveitando para falar desse tema que a gente quer discorrer contigo aqui, Fê. E você certeza. começou uma coisa legal, porque como líder de jovens, o que eu entendo? Que nós estamos vivendo uma geração que às vezes as pessoas acham que elas estão perdidas. Exatamente. E não é essa a ideia, né? Não é isso. O princípio de um cristão ele não pode pensar dessa forma, que há uma geração perdida. E aí eu gostaria que você trouxesse para a mesa esse assunto. Como transformar a mente de um jovem cristão? O menino acabou de chegar lá. Você está liderando 70, pô. Acabou 50. de chegar. Quais são os meios? Nego, os meios, antes de você instruir qualquer pessoa na palavra, é o amor. O amor, ele é mais importante. Paulo mesmo fala isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada adiantaria. E se você vê os frutos do Espírito também, começa com amor. Então o amor na casa do Pai é diferenciado. A gente vai trabalhar, nego, velho, numa questão de transformação de mente. Vou explanar aqui o filho pródigo. Quando ele volta para casa do pai, não há palavra, o pai não tá com a Bíblia na mão. O pai faz o quê? Abraça. E esse jovem ele tem a mente transformada, não na casa, mas cuidando de porcos. Porque, nego, velho, a diferença de uma mente transformada é você pensar o que você tinha e o que você tem agora. É por isso que o tratamento é diferenciado. Que quando você trata um jovem em amor, aquilo que ele não tem na casa dele às vezes, nego, não é suprir carência, nada disso. Mas tem jovens que você vai ter que carregar no colo por um tempo mesmo. Exatamente. Pra ele falar, cara, eu não vou na igreja hoje não. Mas quando ele lembrar daquele abraço, daquele nego velho, daquela senha, daquela resenha, ele fala, não, eu preciso ir. Tem alguém lá que vai me abraçar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter não é chegar com a Bíblia dando paulada, com palavra. Porque a palavra sem amor, nego, ela não faz efeito. O que transforma realmente uma pessoa, o que transforma é o jeito que ela é tratada, é o carinho, é o afeto. Então o jovem chega hoje, ele já chega com a mentalidade meio do mundão, realmente. Ela chega com aquela mentalidade, porque no mundo tem mais abraço no mundo do que dentro da igreja. Quantas vezes eu não fui abraçado por alguns parceiros e sem grana os caras, negrão, vem comigo que eu vou pagar tudo. Chegava na igreja, mal um pai do Senhor recebia. Falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Que não vira. Aqui é só palavra e amor não tem. Por quê? O amor do mundo é superficial. Mas quando você conhece o abraço do pai, nego... O verdadeiro. O filho pródigo experimentou isso. Ele tava no mundão, gastou tudo, os amigos abraçavam. Os amigos estavam junto com ele. Mas ele lembrou do abraço do pai, e o abraço do pai é diferente. Porque o amigo ele vai te abraçar superficialmente, mas o pai te envolve. O abraço é diferente. Né? O abraço superficial, ele só te abraça. Mas o verdadeiro abraço te envolve. É como um cobertor nesse dia frio, que você não vai jogar só por cima, mas você vai se aquecer. Então o abraço do pai aquece. E quando você começa a abraçar as pessoas com um abraço de aquecimento, cara, você fica aconchegado. Você descansa o seu coração. Então esse cuidado que a gente tem que ter com quem está chegando, não é de palavra primeiramente, mas é de acolhimento e falando assim, ó, eu vou te aquecer nesse dia frio.
Fê, tem uma coisa muito boa que você citou do filho pródigo, e aí eu quero trazer uma iluminação para a mesa, Sim. para nossa conversa, assim, essa conversa boa. Cara, para você ver, o que precisa acontecer também para essa juventude que está nos assistindo, você que está hoje aí sentado à mesa com a gente precisa entender que não é o ter, é o ser. Você pode olhar que aquele menino tinha tudo e mesmo assim ele foi embora. É. E quando ele volta dizendo assim, ó, eu não quero ter. Não quero ter tudo de volta, eu quero só servir para comer. Só que o pai mostra para ele assim, ó, ei, vem cá, eu quero lembrar quem você é. Então, jovens com a mente transformadas são jovens que entenderam o propósito de Deus, apesar do ter, do possuir. Por isso que a oração não é bombardear o céu com palavras, mas a oração é dizer para o Pai que você está disponível para servir Ele, sabe? E eu acho que é isso, Felipe, que você está falando. Esse abraço, esse amor. Porque o amor, ele precisa, de alguma forma, ele rompe essas barreiras, sabe? A juventude a qual nós estamos lidando, eu sou líder de jovens, o Leal, você, estamos na mesa com líderes. E você que está nos assistindo, talvez também seja um líder de jovens. Sabe por quê? Que às vezes você tem trabalho com a tua liderança, com o teu liderado, você tem trabalho na tua igreja, porque a gente está confundindo as coisas. A gente está oferecendo para o jovem uma coisa que Deus não vai dar para eles. Sabe o que é? Bem-estar, conforto. Isso o evangelho não oferece a ninguém. Agora, sabe o que o evangelho oferece? Que é o que nós estamos tratando aqui hoje? Identidade. Isso é forte. Né? A maior confusão, e você pode ver isso claro no texto, é que Jesus começa no capítulo 15 de Lucas discorrendo sobre isso, e ele usa 3 parábolas dentro de uma mesma história. Sim. E quando ele chega nessa terceira parábola, que é a do filho que perdido, ao meu ponto de vista, ao ler o texto, sair de casa só foi o resultado de quem já estava perdido dentro. A diferença é que um se revela e o outro não. Porque no final do texto, o outro filho mostrou que estava perdido na volta do outro. Então o que acontece? O religioso está ouvindo essa fala de Jesus falando assim, não é possível, porque eu sempre entendi que eu preciso fazer para ter. Isso aí que você falou é interessante. Porque quando o irmão volta, o irmão mais velho tá fazendo o quê? Trabalhando. Então ele acha que por muito fazer... Ele tinha o direito de exigir para ter. Ele tem o direito de exigir para ter. Então a gente tem 2 irmãos. Um que se enxerga filho e quer. E o outro também que se enxerga filho e também quer. Mas os caras não se enxergavam como irmão. O pai fala, o teu irmão... O pai traz essa consciência. Peraí, o teu irmão, quer dizer, eu sou o pai de vocês dois, mas vocês dois não enxergam como irmão. Cada um tá se enxergando como filho. E Deus tem trazido essa revelação pra gente, negão. Sim. Nesses últimos tempos, o pai, ele quer se revelar não somente como um Deus, mas como um pai entre muitos irmãos. Então, assim, o filho mais velho fala, o teu filho. Aí você vê o pai respondendo, o teu irmão. Não, teu filho gastou. Não, o teu irmão voltou. Não, o teu filho. Então o pai traz essa consciência de filho. Enquanto nós, na igreja, negrão, não tivermos uma identidade de filho, nós não vamos conversar com quem tá chegando. Porque o que tá chegando, acha que ele é filho de alguém. E você tem que falar, não, você é meu irmão. Isso aí é a diferença. O cara do copão, que chega na igreja hoje, ele se vê diferente. Sim. Ele chega com várias crises de identidade. Às vezes meu pai foi preso, às vezes minha mãe e meu pai é separado, mas ele não conheceu o amor do pai verdadeiro ainda. Então nós, como irmãos mais velhos, temos que falar, você tem um pai, viu? Mas não é o pai desse que eu tô falando, não. E a confusão de quem vem de fora é o quê? Foi o que aconteceu com o resultado do filho perdido, né? Eu vou voltar para casa para que eu possa, eu vou usar essa expressão que você tá falando, Vitor, para que eu possa fazer para poder comer. Sim. E quando ele chega, o pai mostra o que o irmão mais velho deveria ter feito. Exatamente. Que é sair de onde estava, abraçar e falar assim, não, você não precisa fazer, porque a sua identidade é ser filho. Só que o irmão não entendeu que ele tinha um irmão. Exatamente. Então você acredita, Fê, que
Jovens com a mente transformadas é uns jovens que entendem que Deus é pai. Entende que Deus é pai. O engraçado, tão interessante que a mente desse menino não se transforma quando o pai entrega anel, entrega a veste nova. A transformação de mente desse menino começa quando ele está no meio dos porcos. Porque há uma transformação. Ele olha e fala, meu, peraí. O que eu tô fazendo aqui? Cheiro ruim. A transformação de mente, a transformação da mente desse jovem começa quando ele está cuidando dos porcos. Eu não preciso disso aqui, eu tenho um pai. Às vezes você está no mundo e você não está enxergando. Mas quando você começa a ser transformado e você caindo em si, ele foi transformado. A maior dificuldade nossa é que a maioria das pessoas que se desviam, ou jovens, são filhos de crente, nego. Você sai para evangelizar, os caras conhecem a palavra. Aquele filho pródigo, ele conhecia a palavra. O que precisava só? Uma transformação. Mas às vezes essa transformação vai vir quando ele estiver na pior situação, nego. Eu fui transformado na minha pior situação. Eu era igual a esse filho pródigo. Quando eu olhei, eu dentro de uma balada, sem grana nenhuma, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Olhei pra mim, falei, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu tenho um pai. E voltei por causa do pai porque eu sabia das bênçãos que ele podia me dar. Falei, eu vou fazer a lei de Moisés. Se eu der dízimo certinho, eu voltei pelas obras e não pela graça. Eu faço, meu pai me recompensa. Então, se eu der dízimo, se eu for na igreja todo domingo, se eu for um bom filho, ele me dá. Igualzinho o filho pródigo. Igualzinho o filho pródigo. Falou, não, vou voltar lá, vou fazer tudo certinho, porque... E isso é tão profundo que você está falando, Felipe, que faz a gente pensar o seguinte. Quando ele fala isso, ele está fazendo menção a quem? Aos servos do pai dele. Aí entra um choque que talvez vai dar uma crise nos irmãos, né? De vez em quando você tá querendo só ser servo e não ser filho. E esse é o problema da nossa geração, dos jovens que a gente está tentando mostrar o caminho para eles, porque eles estão o tempo todo querendo ser um servo e nosso ainda, cara. Isso que é o problema, Felipe. Nossa. O que você falou aí é profundo. Eu vou lá fazer tudo certinho. Vou me dedicar. Pô, aí virou força do braço, né? Virou força do braço. Então não é por muito fazer. O pai, ele tá com todas as bênçãos. Nego, velho, o pai, ele está com todas as bênçãos disponíveis. Mas é necessário você ter uma vida diferente, uma mente transformada para você acessar isso. Porque esse jovem, ainda nesse texto, esse jovem, ele não tinha a mente transformada, por isso que ele saiu gastando tudo. O que nós precisamos fazer? Jovens hoje nas nossas igrejas têm muito talento. Você pode ver que nossas igrejas hoje é um berço do talento. Ali vai sair empresários. Eles participam na escola bíblica dominical, então a oratória deles já é boa desde pequeno. Eles perdem o medo de falar em público. Você vê criancinhas ali de 5, 6 anos com o microfone na mão cantando. Quando eu era menor, nego, velho, eu nasci em berço evangélico. Deixa eu falar uma coisa pra você. Berço evangélico não salva você. Não adianta você falar que nasceu em berço evangélico que você tem a salvação. Ei, posso falar uma coisa pra você? É necessário nascer de novo. É necessário ter uma mente transformada. É necessário que a graça te alcance verdadeiramente. A oração da sua mãe vai te guiar. A oração da sua avó vai te guiar. Mas só um verdadeiro encontro vai te transformar. Não, fale isso de novo, por favor. Fale isso de novo, porque essa frase ela precisa transformar a mente de todos os jovens que estão nos assistindo. Todos os jovens. Então não adianta você nascer em berço evangélico. A oração da sua mãe vai te guiar. A oração da sua avó, ela vai te colocar no caminho. Mas só um verdadeiro encontro com Cristo vai te transformar. Então são mentes transformadas pelo Evangelho. Então assim, nego, de verdade mesmo, nesse mundo de hoje, ele é uma crise de identidade querendo nos tragar e querendo nos moldar aos padrões deste mundo. Mas um padrão já foi estabelecido. O fundamento já foi lançado. Paulo mesmo fala. Então a gente tem que instruir esses jovens que Deus é bom. E quando foi essa mudança de chave? Porque, como nem você falou, né? Um berço evangélico e aí no berço evangélico você... Leal também, berço evangélico. Sim. Então o único aqui que
Foi encontrado no caminho, foi eu. Mas eu quero, e aí é até bom essa conversa que vocês dois vão falar com autoridade. E aonde mudou a chave na cabeça, né, Felipe? Primeiro, para você trazer para nós que não era só ter nascido. Porque sabe o que veio à minha memória aqui agora? Deixa eu falar um negócio legal aqui para você. Eu lembro daquelas crianças, porque quando eu me converti na Bleia, não sei se eu já contei isso para vocês, né? Hoje eu sou Sal da Terra, mas aonde eu encontrei Jesus foi na Assembleia de Deus do Parque Alvorada. E eu não tinha nem investimento para ir na igreja, eu pegava de um amigo, né? Porque a Bleia, vocês são um grife. Vocês são diferenciados, né? É aquela socialzinha e tal. E o Vitinho era só a camisa do Corinthians. Aí não dava pra colar com os caras. Não, é sério. Era só a camisa do Corinthians. Aí os caras falaram assim, não dá. Aí o que aconteceu? Eu lembro que eu chegava lá, Fê, já tinha armando o banco, o colchãozinho no chão e aquela criança deitada ali. Eita. E aí você falando isso me trouxe... Veio aqui agora na memória. Eu falei, caramba, é verdade. Quantos jovens nasceram dentro da igreja e vão crescendo ali dentro. E vai desenvolvendo. E aonde que foi essa virada de chave para você perceber que só isso não bastava, Felipe? É porque na verdade é o seguinte. Não adianta crescer dentro. Não adianta crescer dentro. Porque o crescer dentro não te faz permanecer. Então você precisa permanecer dentro. O que falta, nego, que a gente sempre escuta pais tendo essa crise, é essa questão de mesa. Nossa. Porque não adianta eu colocar meu filho no chão da igreja, na escola dominical, mas não conseguir colocar meu filho na mesa para o almoço. Não adianta eu colocar meu filho numa aula de teologia, não adianta fazer meu filho tocar, não adianta eu encher meu filho com cargos na igreja, sendo que eu não consigo escutar a crise que ele tem na mesa. Nossa, isso é forte. Porque cara. o que me faz permanecer é o tratamento que eu tenho na mesa, amigo. Eu tava igual o jovem rico. É isso que eu tô falando pra você. Bom mestre, meu Deus, obrigado. Faço tudo. Faço tudo. Top. Aí vem um constrangimento. Não, e o 6 Bleia, eu vou Não, falar não, pra ser não. sincero. Aí O vem um 6 Bleia era constrangimento. bom nisso, cara. Aí vem um constrangimento. Bíblia com força, né, pô? Nem Bíblia você tá falando. com força. Escola Bíblia dominical, com força. caramba, tudo. E aí na hora de orar, jovem rico. Aí o que acontece? Aconteceu isso com você. Você sente que não se faz parte porque está com a camisa do Corinthians. Quando o vestimenta salva alguém? Nossa, forte, cara. Meu Deus do céu. Por quê? Então quer dizer... Ele vai entrar. Então quer dizer, eu preciso me vestir para aparecer, mas eu não sou. Então tem muitos jovens na nossa igreja que estão se vestindo como crente, se vestindo como assembleano, se vestindo como sal da terra, mas a diferença é, tá comendo manjares diferentes. Então, aqueles meninos, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, não vou chamar pelos nomes babilônicos. Eles estavam dentro da Babilônia. Isso aí é inquestionável. Mas eles se vestiam diferenciado. Eles se comportavam de uma maneira diferente. Certo? Hoje esse mundo é a Babilônia, Nico. Mas mudou. Hoje eu preciso me vestir para parecer que eu sou. Hoje qualquer um coloca um terno e faz uma aula no YouTube e já está pregando. Mas ele não tem alicerce verdadeiro, nego. Isso que faz permanecer a raízes profunda. Mas como que eu tenho uma raiz profunda? Em casa. Meu pai precisa me ajudar a cavar. Meu pai precisa me ajudar a plantar. Meu pai precisa me ajudar a regar. Se eu não tenho essa identidade, chego na igreja, o que acontece? Eu desanimo. Eu desanimo. E aí chega o mundo, chega as vozes e nos arrasta, porque nós não temos raízes profundas em casa. Então só a igreja não vai fazer ninguém permanecer. A casa, o lar que faz permanecer. O lar é diferente. O lar que faz a pessoa se sentir diferenciada. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Você que às vezes não tem lar. Você que às vezes seu pai te abandonou. Eu vou abrir um confessionário aqui. Eu conheci meu pai há 7 anos atrás. Eu fui um jovem que cresci sem pai. Só com uma mãe. E a função da mãe é cuidar, mas a do pai é enviar. É isso o pai aí. envia, a mãe cuida. Então posso falar uma coisa pra você?
Hoje, na nossa igreja, a gente tem que também parar de falar que... E hoje, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O século XXI. Estão falando que a igreja e Deus é mãe. Não, Deus é mãe, Deus é amor. Mas na minha Bíblia tá falando que Deus é pai. Ei, se ele precisar corrigir você, ele vai corrigir. Porque ele corrige a quem ama. Então você que é um filho pródigo, que às vezes saiu, fica tranquilo. Você vai voltar para casa do pai. Você vai voltar para casa do pai. Mas o pai vai corrigir você. O pai vai transformar sua mente. O pai vai virar sua chave. E às vezes vai doer isso, nego. Vai doer. Mas é para você entender que o amor dele é maior do que o amor do mundo. Quando eu olho para Daniel capítulo 1, que você citou sobre Daniel e seus amigos, é um problema que hoje a gente tem na igreja, ô Vitor, que é o quê? A gente só tá preocupado em mergulhar o jovem na igreja. Mas não estamos sentando na mesa para mergulhar a igreja no coração de quem tá chegando. Então, quando esses jovens eles chegam na Babilônia, você pode mudar a roupa, você pode mudar o nome, você pode mudar onde ele vai andar, você pode mudar o serviço, você pode mudar o que você quiser. A essência deles não muda. Meu Deus! Por que não muda? Porque a igreja já tinha sido mergulhada dentro deles antes deles chegar na Babilônia. Nossa. Então ele senta com o chefe dos eunucos e fala assim, tudo bem, você pode mudar minha roupa, você pode mudar o meu nome, mas participar desse manjar eu não vou. E eu ainda te desafio. Esse é o segredo, eu ainda te desafio. Façamos assim. E aí ele propõe aquilo que ele propõe, que está em Daniel capítulo 1, versículo 8. E aí depois o chefe fica impressionado, porque ele tinha medo de morrer, porque o rei tinha dado uma ordem. E o texto ainda diz assim, e eles perceberam que aqueles meninos estavam muito mais fortes do que aqueles que participavam daquele sistema, daquele manjar, daquela comida. Por quê? Porque não é só mergulhar a pessoa na igreja. Você tem que fazer isso, você tem que ir pra porta, servir uma água, você tem que servir seu líder, você tem que tocar, você tem que cantar, você tem que pregar. Não. É ter a igreja mergulhada no coração da pessoa. Você tem que amar, você tem que ser bom, você tem que ser paciente, você tem que ser misericordioso. Por quê, Fê? Porque às vezes é o que aconteceu com você. Tem jovem chegando dentro da igreja, ô Vitor, que não tem um pai, que não tem a mãe. E talvez ou o pai e a mãe ainda tá perdido, vamos por assim dizer. Então talvez esse jovem vai ser a ferramenta de transformação dentro do seu lar. Isso é forte. Entende? Isso é diferenciado. E aí a gente tem que sair desse nível de filhos teknon, que é uma expressão grega para filhos imaturos, para ruios, que é aquele filho que entendeu a maturidade para assumir a responsabilidade dentro do lar também. É difícil, mas nós precisamos, como essa liderança dessa geração, mergulhar Cristo no coração das pessoas. Cara, aguenta a senha. Chegou um momento importante do nosso podcast. Que conversa saudável, que conversa transformadora. Mas agora eu preciso falar dos meus parceiros. Aqueles que fazem esse projeto andar, esse projeto atingir o coração das pessoas. Então a gente quer já aproveitar para fazer os agradecimentos aqui ao Mineiros Máquinas. Tudo que você precisar de elétrica, hidráulica, transmissão, motores, fica à vontade. Ele é um dos nossos colaboradores. Mineiros Máquinas, gente, tá com a gente aí. Muito obrigado. Vamos pro próximo. Cadê? Vamos lá. E aí, a gente também... Pizzaria Dom Marino Gourmet. Meus irmãos, se você precisar de rodízio, pizza à la carte, vem com a gente. A pizzaria Dom Marino Gourmet tá com a gente também, um grande parceiro nosso. Muito obrigado. Meu e Deus. ele, o homem que tá sentado à mesa hoje, 1K Store, vem na passada, vem na confiança. Essa é a loja de você andar alinhado na grife. Tá com a gente também, um grande amigo e parceiro, e hoje está na mesa. Estilos Fran, mulherada, irmã, eu sei, irmã. É maquiagem e acessório, pro culto ficar belo. Vem com ela. Estilos Fran, acessórios. Também tá com a gente, uma grande amiga, um beijo no coração também. Pra Fran que tá aí com a gente. Olha só, você que tá aí, irmão, você prometeu aquele sonho pra varoa na hora de casar. Aquele móvel planejado. Vem com eles, a MAF. A MAF tá com a gente nessa parceria Móveis Planejados. É mais uma. Deixa eu falar pra você que começou agora com a SR Forros. Esse é o nosso parceiro que instala forro, mas ele não só instala, ele também vende forros, parafusos, tudo que você precisar. Você que está começando nesse ramo,
vem com a gente. SR Forros é um dos nossos parceiros também que tá aqui com a gente. Felipe, cara, assim, sensacional tudo que tá acontecendo. E eu quero aproveitar esse gancho dessa fala, porque tem uma coisa muito profunda que vocês dois estavam falando, que é a gente entender a profundidade dessa conversa. Só que para que as pessoas possam entender a profundidade do que nós estamos fazendo aqui, a gente quer aproveitar para falar para ele, aquele que sentiu no coração, gente, a conversa foi boa, esses meninos estão, é uma nova geração que está se levantando, eu quero ajudar esse projeto. Você que tem esse desejo no teu coração, fala assim, Vitão, Joe Leal, 2 na fé, tô com vocês até o fim, tem sido abençoador. Aqui vai estar o nosso QR Code. Esse QR Code é para doação, para o projeto, para que isso se mantenha em pé, firme, no propósito. Então você que sentiu no teu coração, tá vendo a gente aqui, tá assistindo, tá acompanhando, é um inscrito, cara, vem com a gente, faça a sua doação em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Jesus. Amém. Fê, é transformadora essa conversa, cara. Essa conversa, ela, assim, pra mim, é algo que tá gerando em nós, na nossa geração, nós que nos levantamos como líderes. E aí eu queria fazer uma provocação pra você, que a gente falou dessa ideia, né, de mergulhar eles na igreja, a igreja ser mergulhada dentro deles. Mas uma coisa que tá faltando também, na minha humilde opinião, é a gente precisa se tornar pai. Ai. Porque quando eu e você chegou sem pai, alguém foi o pai. Ai. E não adianta a gente só ficar preso ao Pai Nosso da oração de Jesus. Deus nos chama para depois nos tornarmos pai de alguém. E eu trabalho no Instituto Filantrópico e lá é adoção e etc e tal. E aí, acho que essa é a pegada. O que você poderia trazer para líderes como nós essa responsabilidade paterna, Felipe? Cara, a responsabilidade paterna é muito grande. Na verdade, todas as vezes que você que está nos assistindo agora, você teve um pai na fé. Só precisa lembrar dele. Alguém que insistiu em você. Alguém que regou. Alguém que plantou. Mas quem realmente dá o crescimento é Deus. Mas alguém investiu tempo em você. Eu quero falar para os líderes de jovens também. E você, jovem. Entregue seu coração a alguém de Deus. Líder. Adote jovens. Porque o espírito de adoção está faltando. Porque se você for buscar realmente nas escrituras, o filho que era adotado não poderia nunca mais deixar de ser filho. O pai não poderia devolver. Mas o que acontece hoje em dia? A gente adota um jovem e dependendo da performance dele, se não nos agradar, nós os devolvemos. Esse jovem já foi rejeitado em casa. Sim. Porque às vezes o cara está em casa e a mãe ou o pai coloca um peso em cima desse jovem. Então ele está em casa, na casa dele, mas se sentindo como um servo. Ele chega na igreja também se sentindo como servo. Não, lá eu vou ter que servir. Lá. Mas um momento de mãe e pai não tem. Esse filho, ele nunca se sentiu filho dentro da própria casa. Então, qual a diferença, nego velho? Quando o jovem chega na igreja, ele chega querendo servir, mas quando você quebra isso aí com amor, com o espírito de adoção, muda tudo. Ele fala, nossa, aqui eu achei que eu precisava trabalhar, não, mas aqui eu tô sendo acolhido. Isso é o diferencial. E você vê mesmo, quando Timóteo começa a querer desistir, vamos para a Bíblia, quando Timóteo começa a querer desistir, Paulo traz a paternidade. Timóteo, meu filho na fé. Isso aí muda tudo. Timóteo lembrou das dificuldades que ele passou e o pai na fé dele, que é Paulo, o apoiando. Você vê, segundo Timóteo, a tristeza de Timóteo, Timóteo querendo parar e o pai na fé, Timóteo, não desista, não pare. Trazendo a consciência, a revelação para ele. Timóteo, eu lembro quando eu impus as minhas mãos sobre você. Timóteo, reaviva o dom que há em você. Então é necessário um pai. Porque se Timóteo não tivesse um pai na fé, ele talvez teria desistido, talvez nem teria sido Timóteo. Ele começa Timóteo 1 com várias indagações, Paulo explicando para ele, ensinando, tendo tempo, doutrinando.
Na segunda carta, chega que Timóteo está querendo desistir. Paulo ativa o pai e começa, filho, não desista. Filho, haverá tempos trabalhosos. Filho, pregue em tempo e fora de tempo. Isso é pai, é trazendo a verdade. Porque às vezes nós temos pai bajuladores. Não, fica do jeito que você tá, filho, vai dar tudo certo. Não, o pai tem que falar a verdade. E o pai fala a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus ele sempre vai te falar a verdade, ele nunca vai te convencer com palavras persuasivas. Não. Tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Isso é pai de verdade, nego. Isso é pai trazendo a consciência daquilo que você precisa fazer, porque ele te mostra aquilo que você é verdadeiramente. Então, Paulo traz Timóteo para a realidade. Posso um pouco mais profundo, nego? Pode. Vamos. Você vê que há diferença de um pai na vida de alguém. Isso aí, esses dias atrás, Deus me pegou nessa palavra e foi muito forte. Abraão, Isaac. Aquilo ali foi uma coisa diferente. Você vê a dependência do filho e o amor do pai. Sim. Ai, isso aí me pegou demais, né? Porque o filho confia no pai e o pai olha pro filho de uma maneira especial. Coloca a lenha sobre as costas do menino. Então, muitas das vezes, de verdade, é necessário o pai colocar a lenha na costa do filho para ensinar o menino. Porque hoje nós estamos numa geração que o pai quer carregar a lenha, o pai quer fazer tudo. E quando chega na hora do sacrifício, o filho não sabe o que precisa fazer. Eu acho que uma coisa profunda também, e que às vezes as pessoas vão achar que a gente está falando de uma coisa difícil, né? Mas você pode notar, está na naturalidade do evangelho. Você foi filho e depois se torna pai. Pode ser que você que está me assistindo não é pai biológico, não saiu de você, mas no campo do evangelho de Jesus, todos nós temos oportunidade de nos tornarmos pai. E esse pai da adoção, ele é muito mais profundo. Meu Deus. Você sabe por quê? Porque ele fala de uma entrega sem interesse. É eu olhar para minha vida, e aqui a caráter de testemunho, quero compartilhar isso na mesa. Eu trabalho no Instituto Filantrópico, num acolhimento, e aí o pai não tinha condição de levar a criança embora. E o que aconteceu? Na hora que eu sou motorista, ele entrou dentro do carro chorando, gritando e tal. Aí eu fui acalmar ele, calma e tal. E aí ele, eu só quero estar com meu pai, tio Vitor e tal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas olha aqui pra mim. Seu pai não tem condição de te dar comida, nem bebida, e eu acho que nem moradia, cara. Infelizmente você tem que ficar aqui, calma. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim pra mim, tio Vitor, eu só quero estar na presença dele. E pai é essa ideia de relacionamento. O problema é que nós estamos olhando para Deus somente como divino, e aí a gente não quer ter o relacionamento, porque essa criança poderia falar assim, verdade, tio, aqui eu tenho comida todos os horários certos, aqui eu tenho um motorista que me leva para a escola, aqui eu tenho tudo. Tá vendo como o evangelho não é sobre o ter, é sobre o ser. Esse menino só olhou para mim e falou, mas eu quero estar presente com o pai. E ali virou a chave, aí porque tudo na minha vida é evangelho, né? Na hora que ele falou, eu falei, você tá com a senha, garoto. Você tá com a senha, você acabou de entregar uma senha. Tudo é evangelho. Tudo é evangelho. Tudo que você vai fazer é evangelho. Cara, você vai tomar uma água, você olha pra água e o copo é evangelho. Você consegue trazer pro evangelho. Na hora que esse menino disse isso pra mim, a primeira coisa que veio, Felipe, é isso que você tá falando. É a lenha que eu vou colocar sobre o filho. A lenha. Cara, tô aqui, ó, vou passar o bastão. E é muito profunda essa conversa, porque a gente vai lembrar de Davi e Salomão. Esse é forte. Davi pega, vou construir um templo pro Senhor, porque a sua presença tá aí, eu não acho que é digno de sua presença andar desse jeito e tal. Aí ele vai lá e pensa em construir, de repente Deus vem e fala pra ele, calma coração, filho, não é você não. Quem vai construir é seu filho. Você tá entendendo, filho?
quem construiu algo grande não foi o pai. Foi o filho. O pai só foi a plataforma pro filho Só. construir. E aí ele disse o seguinte, é muito legal isso, né? E por quê? Porque ele é jovem e inexperiente. E ele fala isso, né? É. E ele sendo jovem e inexperiente, ele vai só depender de mim. O problema da nossa geração é que eles não querem ser dependentes de Deus, Felipe. Agora eu vou falar um negócio para você. Em Gênesis também. Então disse aos seus servos, Abraão, espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos ali adorar e voltaremos. Os dois andando junto, pai e filho. Posso falar uma coisa para vocês? Eu vindo para cá, Deus colocou uma coisa no meu coração muito importante. A transformação começa quando dois se unem. Top. Nossa! Top. Talvez vai mudar um pouco o tema aqui da transformação, mas continua, porque na verdade é o seguinte. O que esses dois estão fazendo é transformação de mente. É. Porque no mundo, que é o padrão, que fala que você tem que ser o melhor, que você tem que ser o maior, que é primeiro você, depois os outros, dois se unir num propósito que é fé, se não tiver transformação aí, eu não sei o que foi. Porque é dois na fé. Não é um e o outro na fé, é os dois com o mesmo pensamento, com a mesma união, com o mesmo coração entregue, coração queimando, alma sedenta pela palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração, quando dois se unem, há um espírito de pai e filho. Eu tenho certeza que tem hora que você é o pai, mas tenho certeza que tem hora que o Joe é o seu pai. Sim. Então nós precisamos ter o coração convertido um pro outro. Sim, é isso. O coração convertido faz grandes coisas acontecer. E aí a gente vai para a Bíblia e vê o pai e o filho trabalhando junto a Bíblia toda. É o pai e o filho. O pai e o filho. O pai e o filho. Aleluia. É Abraão e Isaac. É Davi e Salomão. Então você vê que o pai e o filho sempre estão em conexão. É os discípulos de Emaús trabalhando junto, nego. É os dois discípulos um olhando pro outro e falando, nosso coração não queimava? É. E o outro traz a revelação. Nossa, quando ele explicava pra gente, nosso coração queimava. Entendeu? Então assim, que eu começo a ver, jovens, escolha pessoas para você andar, não ande só. No partir do pão, na comunhão de dois, Deus vai se revelar para você e sua mente vai ser transformada. Deus colocou no meu coração verdadeiramente que dois trabalhando junto na fé é onde o Pai está. Ele envia de dois em dois. É mente transformada. Você vê que Pedro e João, eles começam a fazer coisas grandiosas quando os dois começam a trabalhar junto, né? Isso é espírito de paternidade, de adoção. Um adota o outro. É. Um adota o outro. Um olha pro outro e fala assim, olhe para nós. Pedrão fala, olhe para nós. Forte. Não tava Então, sozinho. não estava sozinho. Jovem, você não está sozinho. Há um pai cuidando de você. E em todas as suas dificuldades, se você trabalhar junto com o pai, ele vai ajudar você a sair dessa situação que você se encontra. Você vai transformar a sua mente. Porque quando ele estendeu a mão, ele vai segurar. Eu tenho certeza de uma coisa, nego. Deus ministrou meu coração e falando assim, ó. É necessário ter dois para que eu me revele. É o casamento de um homem e uma mulher. E quando os dois conseguem se conectar, Deus se revela. É a conexão de um pai e um filho. Quando os dois conseguem se conectar, algo grande acontece. É um líder de jovens e um jovem. Quando os dois conseguem se conectar, algo grande é derramado sobre as nossas vidas. Então é dois na fé, é dois num propósito. Não há vaidade nisso. Esse mundo, o padrão desse mundo, se a gente for agora para Romanos, vamos cair para Romanos? 12? Antes da gente, pode ir abrindo aí o texto. Olha pra mim aqui, meu lindo. Se tá fazendo sentido pra você essa conversa, por favor, curta esse vídeo, comenta, compartilha, espalha, manda um link nos grupos, manda pra todo mundo. Se faz sentido pra você essa palavra que tá sendo entregue aqui, envia na sua lista de transmissão para que muitas outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, amado, para que mentes possam ser transformadas. E um outro detalhe importante, você pode ir lá tanto aqui no link da descrição quanto no link da minha bio, tem o link do nosso devocional todos os dias de segunda a sexta às 6 da manhã, porque lá a gente mostra para você justamente o que o Felipe acabou de falar.
Lá não existe eu ou você. Lá existe nós. É. E justamente em Gênesis capítulo de número 3, é o que a serpente, Felipe, tenta fazer com Eva. Porque quando Deus fala com Adão, Deus está falando de nós. Meu Deus. A serpente vem e fala, se você quiser, se você fizer, Ela que se separou você é ela que separa o nós para o eu. Deus está falando assim, desde o início, eu sempre quero conduzir o nós. Paulo, quando está escrevendo a Coríntios, ele fala que o Deus deste século tem um objetivo, é cegar o entendimento dos incrédulos para que não exista mais a iluminação do evangelho na vida deles. E qual iluminação é essa? É trazer de volta a origem do nós e não do eu ou de você. Por isso que Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 9, ele também usa isso. Gente, eu rogo e clamo para que vocês tenham uma informação, que conheçam a vontade de Deus. Paulo, que vontade é essa? Que nós voltamos a ser nós de novo. Muito interessante em Gênesis que você fala que quando Deus, passeando pelo jardim, aquilo que ele deu para o homem se esconde aonde Deus falou para ele dominar sobre todas as coisas. Agora, vamos entrar uma coisa. O pecado faz isso com a gente. O pecado, ele toma aquilo que nos já foi dado por herança. E é difícil você falar de mente transformada sem falar de pecado. Né? Porque a gente prega sobre um evangelho, muitas das vezes, um evangelho de prosperidade, mas não fala um evangelho para você deixar suas práticas. Então, eu tenho uma mente transformada quando eu deixo de praticar aquilo que me afastou daquilo que um dia foi feito para mim viver. Então, se você vai em Gênesis mesmo, a serpente ela sabe disso. E a diferença é que tem 2 árvores no meio do jardim. A ordenança do pai é que não coma da árvore do conhecimento. Mas se tinha 2, por que a serpente não falou para o homem comer da árvore da vida? Ele poderia comer. Coma de todas, inclusive a da vida. Mas a serpente sabia, se comesse da vida, era vida para sempre. O que ela faz? Ela troca, ela inverte o jogo. Come da árvore do conhecimento. E aí a gente traz para hoje jovens que querem comer da árvore do conhecimento. Eu conheço a palavra, eu conheço isso, eu conheço aquilo, meus olhos foram abertos, mas não quer comer da árvore da vida. Então é necessário, nego, é necessário que nós não escutamos mais as vozes externas, mas a voz interna. Então quando eu trago a realidade com a palavra do Senhor, você vai ver que o pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta do Pai. Porque em algum momento eu tive vergonha daquele que me criou. Você vê que Adão se esconde num lugar que Deus o deu para dominar nele. E o que o pecado faz com a gente? Ele nos afasta de Deus. Mas aí Jesus Cristo, com a sua infinita graça e misericórdia, nos reconectou novamente. Nós éramos inimigos. Ei, eu e você éramos inimigos. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória. Mas aí veio Cristo, falando, Pai, olha a importância do pai e filho trabalhar junto. Pai, eu vou. Mas eu vou buscar aquele que se perdeu. É o filho mais velho que saiu de casa. Pai, eu vou buscar. Eu vou reconectar você, Pai, o Senhor e o meu irmão de novo. Eu vou trazer o meu irmão para próximo de Ti, Pai. O véu se rasga, o muro da divisão, a gente é justificado. Posso falar uma coisa para você, jovem? Às vezes você não voltou para a casa do Pai ainda porque o pecado ele tá batendo na sua porta querendo te jogar algumas coisas na sua cara. Mas em Romanos 8 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente quer permanecer na casa, mas o inimigo joga setas. Você é pecador. Lembra aquilo que você praticava? O Pai não está escutando a sua oração. Então ele esmurece a nossa fé. E nós, na ignorância, achando que o Pai não está nos escutando, porque a gente bombardeia o céu com palavras, mas a demora, que a gente acha que Deus não responde, esmurece a nossa fé. Não, o Pai não está me escutando.
Vou continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo mesmo. E o inimigo só te bombardeando. Ei, querido, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos, nego? Nós somos justificados. Ei, é Cristo que morreu por você na cruz. É o Cristo que te reconectou novamente com o Pai. Ei, você tem Pai. Você não é órfão, não. Clama ao Pai. Às vezes o líder não vai conseguir falar com você, mas o Pai está sempre ali te escutando. Ei, entra no seu quarto, fecha a porta. Fala com o Pai as suas angústias, as suas ansiedades, os seus medos. O Pai, ele vai confortar você. E como um abraço, ele vai confortar a sua vida. E você vai ter a mente transformada, eu tenho certeza disso. Assim como eu tive minha mente transformada, o Vitão teve, o Joe teve, você também vai ter, jovem. Não deixe que o inimigo arme ciladas e te afaste daquilo que realmente você foi criado para ser. Aquilo que realmente você foi criado com a sua identidade. Nós estamos nessa mesa trazendo de volta a identidade que foi roubada de você pelo pecado. Nós estamos nessa mesa trazendo aquilo que o inimigo quis tirar de você, que é a sua identidade, que é o seu propósito, que é o seu religamento com Cristo. Então essa mesa é isso. É reconectar pessoas. É trazer pessoas, o sentimento delas de pertencimento. Eu pertenço a alguém. Eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Deus. Eu tenho um Pai. Isso faz toda a diferença, meu querido. Isso faz toda a diferença. Para você, líder, coloca Deus. Coloca Pai. Coloca Jesus na mesa com esses jovens. Os olhos deles vão ser abertos. Fala para ele que o pecado afastou ele de Deus. Porque não tem como, nego, você falar de mente transformada e não falar de pecado. O pecado que nos afasta de Deus. O pecado que cauteriza a nossa mente. Outrora nós éramos escravos do pecado. Mas Cristo veio e nos libertou. Antes nós não teríamos como fugir disso por nós mesmos. Sim. Não teria como fugir. Nós éramos escravos do pecado. E escravo, ele não tem opção. Então nós pecávamos mesmo e não nos conseguíamos nos libertar. Mas Paulo fala, miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo? Tem uma coisa muito profunda que você disse aí, que eu acho que é essa mudança de chave. Nossa, que conversa, hein, Jesus? E é isso que o Joe falou. Cara, você tem que enviar isso pro seu amigo, né? Por favor. Por favor, cara, manda isso pra ele. Talvez ele tá afastado, ele, sabe, ele tá... E aqui, Felipe, você foi muito... foi muito forte que Deus transmitiu através da sua vida, porque você fez uma crítica a nós, líderes, e também apontou o que a gente precisava ser transformado e mudar. Porque essa frase, a gente fica bombardeando o céu com palavras. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, então eu não posso orar? Eu não posso pedir as coisas para Deus? Mas tem uma coisa que chamou minha atenção na hora que você disse isso. O Espírito Santo falou assim para mim, presta atenção nisso aqui. Na hora que o diabo sopra setas na tua mente, no teu coração, para você fazer alguma coisa, é vozes que nós estamos ouvindo. É o diabo falando algo para nós. Vou dar um exemplo. Você achar que não é loucura da minha cabeça, a pessoa te distrata, você ouve uma voz falando para você assim, ô louco, Não deixa quieto, deixa não. isso quieto não. Se eu fosse você, eu ia lá. Se eu fosse você, eu não deixava não, porque ó, não é assim não, todo mundo te trata que nem besta. Você acha que essa voz é de quem? Só que o nosso problema, quando tá tratando de Deus, o nosso Pai, a gente quer ficar só falando para ele. Aí a gente não ouve a voz dele. Mas o diabo fica falando o tempo todo com a gente, cara. E o Espírito Santo colocou isso no meu coração e falou assim, Vitor, o que ele tá dizendo aí é isso, ó. Ei, eu também quero falar. Quando tá na minha presença, só você que Só fala. você que fala, pô. Mas aí na hora que você sai da minha presença, que você olha pra sua carne, você fica ouvindo o diabo falar. Mas sabe por quê, nego? Porque é aquele filho que serve. Então quando o filho que serve, ele chega no pai e quer exigir do pai. Ele vai só falar. Isso. Porque aqui a gente tá falando de filho servo, não de filho obediente. O filho obediente, ele já sabe que ele vai receber do pai, mesmo sem pedir. Eu obedeço porque eu amo. Os olhos não tá na recompensa. Eu obedeço porque eu amo. E Deus mesmo, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. E tem um padrão para servir a Deus. Não é o padrão do mundo, não.
Cristo mesmo, ele veio nos ensinar a como servir o nosso Deus. Mas o problema é que a gente coloca muito peso nessa bagagem. Aí o fardo fica pesado. Sim. Mas com ele o fardo fica leve, é suave. Então, assim, o que eu vejo hoje também são líderes colocando fardo pesado nas costas de jovem. São líderes colocando fardo pesado nas costas de jovens e que eles mesmos não conseguem carregar depois. Mas tem um irmão mais velho. Fala com ele. Tem um irmão mais velho que fala pra você assim, ei, vem que eu vou te mostrar como é que faz. Vem que eu vou te mostrar como é que agrada ao Pai. E tá tudo escrito aqui, ó. Eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração pra mim não pecar contra ele. Aleluia. Eu tenho que saber o que agrada ao meu Pai. Porque não adianta eu só ser filho. Eu preciso saber o que agrada ao meu Pai. E Jesus Cristo, ele veio nos ensinar e nos revelar aquilo que agrada ao Pai. Porque quando você bombardeia o céu com palavras, você está querendo fazer a sua vontade. Mas quando você agrada ao Pai, você faz a vontade dele. Eu acho que uma das coisas fundamentais, e a gente, essa conversa que poderia, meu Deus, ir longe, Nossa. mas agradar o Pai é a frase de Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Meu pai. forte. Né? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque esse é o agradar. Porque às vezes as pessoas estão achando que agradar está ligado ao agrado que a gente faz ao humano. Igual eu Dia dos Pais. Eu vou receber um agrado da minha esposa. Eu recebi um agrado da minha esposa. Ela me deu um perfume. Mas o maior agrado que eu recebo dela é quando ela fala pra mim assim, eu te amo. Você é um bom marido. Isso aí não tem valor, né? Em quem eu tenho prazer. Tem uma expressão do Douglas que ele usa assim. Cara, você já percebeu que a gente, pra ser brasileiro, a gente manja em ser brasileiro? Por causa da contemplação. Eu olhando como que o outro faz alguma coisa que eu aprendo a ele. Por isso que até na psicologia existe essa resenha de que você se parece com as 5 pessoas que você mais caminha junto. Por isso que de vez em quando eu tô mais... Deixa pra lá. Não, e outra coisa, não vou falar isso aqui não. Mas depois nós vamos conversar sobre isso. Gente, cara, que privilégio, Felipe. Cara, eu tô muito feliz, tô muito contente realmente. Céu, cara, muito. É dois na fé veio pra transformar realmente, pra quebrar o padrão, porque vocês poderiam ter um podcast aqui falando de qualquer outra coisa. Sim. Futebol, várzea, mas vocês escolheram o melhor. Vocês escolheram falar daquele que realmente é digno da honra, da glória, do louvor. Porque se for falar de Vitor, se for falar de Felipe, falar de Joe, nós não conseguimos reunir pessoas em volta da mesa para falar de nós mesmos. Então tem mesas vazias porque as pessoas estão falando de si mesmo. Mas na tua casa, se você não tiver o que falar, fala de Cristo. Fala de Cristo que os seus filhos estão sedentos e famintos por esta palavra. A palavra de Deus fala que haverá um tempo na terra que viria fome, mas não de comida e nem de bebida, mas da palavra. Você não sabe, mas seus filhos estão sedentos pela palavra. A alma deles estão clamando pela palavra. Eles estão sedentos. Pai, na mesa do almoço hoje, coloque a palavra de Deus. Faça orações. Dê as mãos. Fala que Deus está ali no meio deles. Começa a ministrar sobre o seu filho, a sua casa. Comece a orar de porta aberta para que seus filhos vejam você orando. Porque a palavra de Deus fala assim que... Por que esses jovens, Daniel, eles não se curvaram, não se padronizaram Babilônia? Porque eles aprenderam isso em casa. Eles já sabiam Deus que eles serviam. Isso é diferenciado. Então eles já sabiam que não poderiam se curvar a outros deuses. E onde eles aprenderam isso? Na bleia? Não. Na sal da terra? Não, em casa. Então a ordenança do Senhor foi, passe esta palavra. De geração em geração. Meus grandes feitos. Mas o problema é que teve um momento que a gente deixou de compartilhar isso aí com quem tá chegando. Então nós temos uma geração querendo fazer, mas não sabe como fazer porque faltou instrução. Por esse motivo, a importância de nos tornarmos pai dentro da comunidade. Pai dentro da comunidade. Porque depois eles vão ver o que você tá fazendo e eles vão querer fazer igual. Eles vão querer fazer igual. Irmãos, estamos chegando ao fim. Não é possível. Poxa, vamos. Felipe, meu Deus. Cara, que resenha. O ponto positivo, amados, é o seguinte,
que tem primeira participação, depois tem segunda participação. Depois tem... Exatamente. Então nós vamos ter esse homem na mesa em breve, em nome de Jesus. Legal, e é muito importante isso aí. É muito importante essa questão de você continuar. Constância, né? Constância. Não desista. Não desista. Não desista. Às vezes você chegou agora na igreja e você não está vendo uma transformação em você, mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Primeira árvore para dar fruto, ela tem que descer. Às vezes você está se encontrando no fundo do poço e tá tudo bem com isso, porque você é uma semente que foi plantada junto ao ribeiro. No tempo certo, você vai dar fruto. E a mente transformada, negrão, qual é a aparência da mente transformada? É os frutos. Cristo mesmo fala, eu quero que vocês dêem fruto, e o vosso fruto permaneça. Você vai ver sendo pessoas transformadas não com palavras, mas por ações. Você vai ver um jovem que chegou com o copão na mão, mas ele já está começando a dar fruto. Às vezes o fruto não dá para comer, não dá para alimentar ninguém. Mas não bate esse jovem que chegou agora. Antes do fruto vem a folhagem, nego. Começa a mudar a roupa, começa a mudar o jeito de falar. E líder, abrace esse jovem, ele vai dar fruto. O fruto ele vai permanecer. Não pode esse jovem, você não precisa podar ninguém. Você não é o agricultor, é o pai. Amém. O pai ele vai chegar nesse jovem e o pai vai colher os frutos desse jovem. Amém. E eu tenho certeza de uma coisa, essa mesa foi uma mesa que Deus instituiu aqui em Prudente. Viu? Em nome de Jesus, nós Em cremos. tempos de crise, Deus vai levantar jovens para fazer a diferença. Amém. E eu tenho certeza que vocês foram levantados aqui em Presidente Prudente para começar um grande avivamento. Amém. Aqui em Presidente Prudente. De corações aquebrantados e de mentes transformadas. Amém. Pelo verdadeiro evangelho. Amém. Que é a palavra de Deus. Muito obrigado. Viu? Mano. Eu não queria ir embora, não. Gente, não queria ir embora, não. Deus abençoe. Obrigado por você que ficou aqui até o final. Muito obrigado, nego. Muito obrigado por essa mesa que Deus ministrou no nosso coração. E segunda-feira eu te espero no devocional das 6 da manhã. É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Isso aqui é o 2 na Fé. Você só não pode se esquecer de uma coisa. Nós chegamos ao fim. Felipe Santana, foi uma benção top. Então se inscreva no canal, compartilhe, comente, manda pra todo mundo. Sabe aquela lista de transmissão? Grupo de jovens, grupo da Bleia, grupo da Sal da Terra, grupo da Quadrangular, futebol. Vai mandando pra que essa palavra possa chegar no coração das pessoas. Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Nem tinha combinado isso com os meninos. Quem comentar e quem compartilhar, a gente vai sortear uma pessoa pra dar um lookzinho top. Lá agora você não bom, vai perder filho. essa oportunidade, né, meu amigo? Vem na confiança. Vem na passada. Os nossos diretores aqui já tá com o celular na mão, mandando, comentando pra todo mundo. Se você tá indo pra igreja com a camisa do Corinthians, fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Vamos alinhar isso aí. É só comentar, você. compartilhar e se inscrever. Vamos arrumar esse negócio. Compartilha, comenta, vamos pra cima. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. E ó, eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal. E você está no 2 na Fé. Deus abençoe. Top demais, meu irmão.